Aí. Ai, ai. Pessoal, recapitulando aqui, ó. O que acontece? A gente iniciou o capítulo 17 falando de cargas elétricas. E aí a primeira coisa que eu fiz foi definir com vocês que a carga elétrica é uma característica intrínseca à matéria. Ou seja, toda partícula possui uma característica chamada carga elétrica. E a gente falou dos processos de ionização, a gente falou de um processo de ionização. Então, ó, quando a gente passar rapidinho, lembrando, a carga elétrica, ela pode ser negativa ou positiva. Lembrando que o átomo, ele possui cargas positivas e negativas. As negativas são os elétrons e as positivas são os prótons. E os nêutrons, eles não têm carga elétrica nula, ok? A lei de Dufay, ela determina que vai ter repulsão ou atração. Para ter repulsão, os sinais têm que ser iguais, por exemplo, aqui, ó, positivo com positivo vai repelir. E para ter atração, os sinais têm que ser opostos. Então, positivo com negativo atrai. Beleza? Daqui a pouco isso vai fazer muito sentido para nós. Depois a gente definiu a quantização da carga elétrica. Quantizar quer dizer que você vai conseguir calcular ou determinar, né, o valor da carga elétrica de um corpo. Lembrando que essa quantização é sempre um número que é múltiplo da carga elementar, que é o menor valor possível da carga elétrica. Lembrando que a carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Aqui é 19, tá? Se o número de partículas em excesso for maior do que zero, o corpo está carregado positivamente. Se for menor do que zero, está carregado negativamente. Todo mundo lembra disso? Show. Aí a gente fez esse exercíciozinho, esse aqui, este, este. Então, ó, galera, olha só. Processo de eletrização. Processos de eletrização. São três processos: por atrito, por contato e por indução. Na última aula eu parei explicando o processo de eletrização por atrito, né? Vamos recapitular algumas coisas. Normalmente, né, os corpos na natureza eles vão estar em equilíbrio eletrostático. Então, normalmente, o equilíbrio ele existe, né? O equilíbrio eletrostático. O que significa o equilíbrio eletrostático? Significa que você tem a mesma quantidade de elétrons e de prótons no corpo. Então, a carga elétrica do corpo é nula, é zero. Então, o corpo está neutro. Porém, a gente consegue tirar esse corpo do seu processo de equilíbrio. Você consegue fazer com que ele fique, né, carregado eletricamente. Para fazer isso, a gente tem três processos diferentes. Atrito, em que eu vou forçar um corpo contra o outro. Então, um corpo vai arrancar elétrons do outro. Contato, que eu encosto somente e deixo acontecer o equilíbrio naturalmente. E indução, que eu aproximo sem encostar. Ok? O que eu fiz aqui? Eu expliquei para vocês que a eletrização por atrito, ela funciona da seguinte maneira. Primeiro, você está com o corpo ali neutro, né? Neutro significa que eu vou ter a mesma quantidade de prótons e elétrons. E aí, quando eu atritar um corpo no outro, por exemplo, esse balão amarelo atritando nessa blusa aqui, um desses corpos vai tender a perder elétrons e o outro vai tender a ganhar elétrons. E aí, quando isso acontece, os corpos ficam com cargas de sinais opostos, ou seja, um vai ficar carregado positivamente e automaticamente o outro vai ficar carregado negativamente. Beleza? Só que a gente tem que lembrar o seguinte: no nosso estudo, somente os elétrons se movem de um corpo para o outro. Ou um corpo ganha elétron, ou um corpo perde elétrons, ok? No nosso estudo agora inicial, a gente não vai estar estudando situações de arrancar prótons, ok? A gente vai estar estudando situações de retirar elétrons ou receber elétrons, beleza? Show de bola? E aí, ó, eu tinha mostrado para vocês o que a gente chama aqui de série triboelétrica. O que é a ideia da série triboelétrica?
ela vai mostrar para você a relação dos materiais, substâncias, que tendem a perder ou ganhar elétrons. Então, na tabela aqui, quem está mais acima tende a ficar positivo. Isso significa que está perdendo elétrons. E quem está mais abaixo tende a ficar negativo. Então, quer dizer que está ganhando elétrons. Beleza? Show de bola até aí? Então, por exemplo, se eu atritar a pele de coelho com o vidro, o que vai acontecer? Se eu atritar a pele de coelho com o vidro, quem fica carregado com o quê? Isso, a pele de coelho vai ficar positiva, isso significa que ela vai perder elétrons, e o vidro vai ficar negativo, porque ele ganhou esses elétrons que a pele de coelho perdeu. Beleza? Essa é a lógica. Então, por exemplo, se eu pegar aqui seda e poliéster, o que vai acontecer? A seda vai ficar positiva e o poliéster negativo. Beleza? Cara, vamos lá. Então, ó, definimos isso. Ficou alguma dúvida nesse processo? Não? Lógico, desde que. Então vamos lá, ó. Agora, galera, vamos falar do segundo processo de eletrização, né? O segundo processo de eletrização é a eletrização por contato. Contato. Então, ó, eletrização por contato. O que é a ideia da eletrização por contato? Pensa o seguinte, galera, ó. Eu vou colocar aqui todo o raciocínio. Eu tenho aqui um determinado objeto. Esse objeto aqui eu vou chamar de A, por exemplo, poderia ser uma esfera. E eu tenho aqui outra esfera que vai ser a B. Normalmente, a gente vai estudar situações em que esses dois corpos são idênticos, ok? Então, aqui, ó, tenho duas esferas idênticas. Aí vem a primeira característica para a gente ter processo de esterilização por contato. Um dos corpos precisa estar eletrizado. Então quer dizer o quê? Eu não posso ter dois corpos aqui neutros. Ou seja, eu não posso ter dois corpos em equilíbrio. Eu tenho que ter dois corpos eletrizados. Então vamos supor que o corpo B ele está neutro, ok? Então o corpo B, a carga do corpo B é igual a zero. Ele está neutro. Porém, o corpo A ele está eletrizado. Então vamos colocar aqui, por exemplo, ó, que a carga de A é de 4 coulombs, beleza? Então o A ele está carregado positivamente, beleza? O que isso significa? Significa que o A ele possui excesso de quê? Prótons. Todo mundo concorda? Beleza. Como forma de ilustração, eu estou colocando aqui 6 sinais de positivo, ok? 6 sinais. Só para poder ilustrar o processo que vai acontecer, tá? Não quer dizer que 6 sinais de positivo referente a uma carga de 4 coulombs. Na verdade, tem milhões de cargas de partículas positivas aqui, tá? O corpo B ele está carregado, não está carregado, ele está neutro. Significa que ele não tem nenhuma carga aqui, galera? Não, não é isso não. Significa que ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então quer dizer o quê? Ele vai ter prótons, elétrons, opa, prótons, elétrons, beleza? Então quer dizer o quê? Estar neutro, ele tem a mesma quantidade de partículas positivas e negativas. Show de bola? O processo de eletrização eu faço o seguinte: eu pego, né, a partícula
Pego o corpo e encosto um no outro. Então, ó, eu peguei aqui, repliquei os dois corpos. Vou encostar um no outro aqui agora. E aí, o que que vai acontecer? Eu vou agora ter o seguinte, ó, corpo A encostado no corpo B. Eu não vou forçar o processo, eu só vou encostar, beleza? O que que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte, ó, as cargas positivas, elas vão se polarizar aqui, ó, vão ficar organizadas desta maneira. Então, vou colocar aqui, ó, 6, certo? E do lado de cá, eu vou repelir, lembra, positivo com positivo repele. Então, vai repelir as cargas positivas desse e vai atrair as cargas negativas. Beleza? Show de bola? E aí, o que que vai acontecer? As cargas negativas, parte delas vão passar para o outro corpo. Então, aqui, ó, eu vou ter uma migração de elétrons. Então, quer dizer o quê? Parte desses elétrons vão passar para lá. Mas quanto de elétron vai passar para lá? O suficiente para deixar os dois lados em equilíbrio. Ou seja, os dois lados na mesma quantidade. Então, quer dizer o quê? Já que eu tenho 6 prótons ali, ó, vai formar, né, um padrão aqui de 3 prótons sendo anulados. Isso significa o quê? Que quando eu separar meus corpos de novo, olha só, quando eu separar os meus corpos de novo, então coloco aqui, coloco o outro aqui. Quando eu separar os corpos de novo, galera, olha o que vai acontecer. Vai sobrar do lado de cá 3 prótons, ok? Repara que aqui, ó, sobrou 1, 2, 3 elétrons ainda sem par. Ele vai arrumar parzinhos aqui, ó. E aí vai sobrar do lado de cá quantos prótons sozinho? 3 também, ok? Então quer dizer o quê? No processo de eletrização por contato, quando eu tenho corpos idênticos, eu acabo tendo uma eletrização que mantém o equilíbrio. Ah, Deus, mas por que que não passou os 6 para lá? Porque a natureza ela tem que atingir o equilíbrio, ele tinha excesso de 6. Para manter o equilíbrio, ele vai doar 3 para todo mundo chegar no mesmo nível. Se passasse todos os 6 elétrons para o outro lado, do lado de cá, o corpo B ia ficar positivo com 6 prótons. Então não teria um equilíbrio. Então quer dizer o quê? Para gerar a eletrização por contato, a troca vai acontecer até atingir o equilíbrio. E o equilíbrio significa que os dois lados, ou seja, os dois corpos, vão atingir a mesma quantidade. Beleza? Então quer dizer o quê? A troca ocorre até se atingir o equilíbrio. Beleza? Então, o equilíbrio quer dizer que eles vão ficar com a mesma quantidade. Então, segunda característica aqui, no processo de eletrização por contato, os dois corpos ficam com o mesmo sinal e mesma quantidade. Beleza? E essa quantidade pode ser calculada. A quantidade de carga
no processo de eletrização, que eu vou chamar de Q', ela é a média, que é o quê? O valor do QA, mais o valor do QB. Isso dividido por 2. Beleza? Por quê? Eu estou pegando o valor da carga do objeto A, somando com o valor da carga do objeto B e dividindo por 2, porque são 2. Então, eu estou dividindo igualmente. Por isso que vai atingir um equilíbrio, com o mesmo sinal e mesma quantidade. Show de bola? Se eu fosse respeitar, né, o que tem aqui, a quantidade, ficaria da seguinte maneira: 4 coulomb mais 0 dividido por 2. Então, a quantidade de carga do corpo A vai ser igual à quantidade de carga do corpo B, que no caso desse exercício seria 2 coulomb. Ok? Lembrando que os 2 coulomb não representam esse número de prótons que eu desenhei aqui. Ele representa a carga que os 2 corpos vão ter, tá? 2 coulomb. Beleza? Todo mundo entendeu essa ideia? Então, ó, eletrização, definimos aqui por contato. Agora vamos passar para a próxima eletrização, que é a eletrização por indução. Galera, presta bastante atenção nessa aqui. Eletrização por indução. E aí, para poupar tempo, peguei essa figura aqui na internet, né? O intuito aqui é a gente poder entender um pouquinho do processo de maneira rápida. É o seguinte, na eletrização por indução, galera, são 5 etapas que a gente tem que obedecer, que senão não dá muito certo, tá? Então, por exemplo, ó, o que a gente tem que entender? Primeiro, a gente vai ter um corpo, né? Um objeto aqui, que vai ser o induzido. Ou seja, esse corpo que vai ser induzido, normalmente ele está neutro, ok? Esse corpo induzido aqui, ele está neutralizado. Ou seja, ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. A gente vai aproximar desse corpo um objeto que a gente vai chamar de indutor. O indutor, obrigatoriamente, ele tem que estar carregado, ok? O indutor, normalmente, ele está carregado de alguma carga. No caso nosso aqui, ele está carregado de cargas negativas. Todo mundo consegue ver? O que vai acontecer? O outro corpo que estava neutro, a gente sabe que tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. O que a gente faz então? A gente aproximou, na hora que aproxima aqui, gente, ocorre uma coisa chamada polarização. O que é a polarização? O indutor, como ele está carregado negativamente, ele vai atrair as cargas positivas em direção a ele e repelir as negativas. Então eu polarizei, eu separei aquelas cargas, ok? Mas o corpo ainda continua neutro, não deixou de ser neutro. Só que ele está agora polarizado. O que acontece? O terceiro passo é eu fazer uma coisa chamada aterramento. Então, aqui, ó, eu vou realizar o processo de aterramento. Ou seja, eu conecto um fio condutor no objeto até o solo. Esse aqui é o famoso fio terra, tá? Ou seja, é o fio que vai conduzir as partículas em excesso, beleza? E aí, olha só que interessante. As cargas negativas aqui não estão atraindo as positivas e não estava repelindo as negativas. Então ele vai fazer o quê? Vai gerar aqui, ó, o fio condutor, esse aterramento, ele vai gerar um caminho para ocorrer a migração dos elétrons para a Terra. Beleza? Então quer dizer o quê? Eu tenho um indutor, ele está induzindo uma separação de cargas. Quando eu ligo o aterramento, ou seja, o fio terra, essas cargas vão ser o quê? Migradas para o solo. Aí o que acontece? A quarta etapa é eu eliminar esse aterramento. Então, o fio terra é cortado.
beleza? Então não tem mais o aterramento acontecendo. Como não tem mais o aterramento acontecendo, eu acabei gerando aqui, ó, o processo de eletrização. Então, esse corpo agora ficou carregado negativamente, beleza? E esse aqui, não, carregar negativamente não, desculpa, positivamente. E esse aqui continua indo do jeito que ele era inicialmente, carregado negativamente, beleza? E aí, por final, se eu simplesmente retirar o induzido, né, o indutor, desculpa, o induzido agora fica em posição de equilíbrio, sem ser polarizado, beleza? Então aqui eu gerei a eletrização por indução. Então, ó, só recapitulando aqui, presta atenção. A eletrização por indução, o que você tem que ter? Um corpo neutro, que eu vou chamar de induzido, porque ele será induzido. Eu vou ter que ter um indutor que está carregado, que irá fazer o processo de induzir a polaridade no corpo induzido. Depois, eu vou ter o processo de aterramento, para que tenha um caminho para ocorrer a migração dos elétrons para a Terra. Eu retiro o aterramento, e aí eu tenho o quê? Um corpo carregado positivamente e um corpo carregado negativamente. Somente depois disso eu separo os corpos. Eu não posso separar antes de cortar o aterramento, porque se eu separar antes de cortar o aterramento, as cargas voltam para o corpo que está sendo induzido, ok? Então, para gerar a energização, eu só posso cortar o aterramento, né? Eu tenho que cortar o aterramento para depois separar os corpos. Eu não posso cortar antes. Beleza? Todo mundo entendeu essa ideia? Sim? Beleza. Vou colocar essa informação aqui para. Então, ó, galera, então recorda. Primeiro, o induzido tem que estar neutro. O indutor carregado. Quando eu aproximo o induzido do indutor, gera-se aqui uma polarização. Depois eu coloco um aterramento. Vai ocorrer a migração dos elétrons. Corto o aterramento, aí eu vou ter agora os corpos carregados. Afasto, então eu carreguei o corpo por indução. Então esse corpo aqui, ó, foi carregado por indução. Beleza? E aí eu coloquei a observação. Só podemos afastar os corpos depois de cortar o aterramento. Porque se a gente fizer isso antes, não vai ocorrer o processo de eletrização. Para finalizar a informação final aqui, a gente poder fechar essa parte, é o seguinte: qual é a característica básica? Ó, os corpos, os corpos ficam carregados com sinais opostos. Então, ó, a gente consegue já ter uma noção. São três processos de realização. O atrito, eles ficam com sinais opostos, só que o atrito você força as coisas acontecerem. O contato, eles ficam com sinais iguais e mesma quantidade. E a eletrização por indução, eles ficam com sinais opostos, só que você faz acontecer a eletrização apenas induzindo o processo, sem forçar nada a acontecer. Beleza? Então, ó, agora, finalizando a explicação, né, a gente falou dos processos de eletrização, agora a gente vai definir o seguinte, ó. Existe uma coisa que a gente precisa definir que é chamada de condutores e isolantes
Ah, tá. Obrigado. Então, ó, condutores e isolantes elétricos. Beleza? Então, o que acontece? O que que são condutores e isolantes elétricos? Quando eu tenho um fio condutor ou um material condutor, um objeto condutor, ele vai possuir o que a gente chama de elétrons livres, ok? Então, ó, primeira definição aqui, um condutor, um condutor possui elétrons livres. O que que significa ter elétrons livres? Significa que esses elétrons, eles podem se mover mais facilmente pelo condutor, podem ser transferidos de um para outro com mais facilidade. Então, os elétrons estão fracamente ligados ao núcleo. Então, quando você olha para um átomo dessa substância, desse material condutor, os elétrons vão estar fracamente ligados ao núcleo. Então, eles vão ter o quê? Eles vão ser mais livres para se mover. Por isso que a gente fala que eles possuem elétrons livres. Ok? Normalmente, metais são bons condutores. Tá? Um isolante, o isolante não possui elétrons livres. Ou seja, é mais difícil mover elétrons de um isolante. É mais difícil mover elétrons. Show de bola? Então, ó, não vai possuir elétrons livres. Aí, com isso, a gente finaliza essa primeira parte aí de definições desse capítulo. Agora eu vou pegar uns exercícios para nós, para a gente poder brincar.